Olá, tudo bem? Que alegria poder estar aqui num Falando de Coisas Boas tão especial nessa manhã de véspera de Natal. Hoje quero conversar com você sobre o tema A Humildade do Salvador. Lá em Lucas, no capítulo 2, está sendo narrado a história do nascimento de Jesus. E no versículo 7 diz assim: E deu à luz o seu filho primogênito, envolveu-o em panos e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Desde o seu nascimento, a vida de Jesus é uma quebra da expectativa humana. O povo, como a Dani disse lá na segunda-feira, esperou durante 400 anos por um Salvador, por um libertador, por um rei que viria libertar o seu povo. Fico pensando que então esse povo esperava alguém que viria cheio de honra, nobreza, riqueza, com grande celebração, mas não foi bem assim como nós lemos. Jesus, o Filho de Deus, nasceu numa estrebaria. Foi deitado numa manjedoura, honrado por simples pastores, rodeado de alguns animais. Gosto de pensar então que o nascimento de Jesus já apontava para uma característica marcante da sua vida e do reino que ele anunciaria, que é a humildade. Pesquisando sobre o que é humildade, achei uma definição muito interessante, que diz que é a capacidade de reconhecer os próprios erros, defeitos ou limitações. Interessante, né? Como pensar que o próprio Deus encarnado tinha a capacidade de reconhecer seus erros, defeitos, limitações? Isso é impossível, afinal ele era Deus. Ele não possuía erros, defeitos e muito menos alguma limitação. Mas Jesus, ele veio habitar entre nós e ele precisava nos ensinar, como seres humanos, a reconhecer os nossos erros, limites e defeitos. Lá em Filipenses, no capítulo 2, dos versículos de 5 a 8, diz assim: Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus abriu mão da sua glória para se tornar servo. Ele se esvaziou para que nós pudéssemos ser cheios do amor e da graça de Deus. Ele se igualou à condição humana, viveu, morreu e ressuscitou para nos alcançar. E no meio desse caminho todo, ele nos ensina sobre ser humilde. E essa humildade nos desafia. Ele nos convida a rever as nossas atitudes. Ele nos ensina a ser servos obedientes, como ele foi. Ele nos mostra que precisamos ter um coração ensinável e que nós precisamos servir o próximo com amor e justiça. Sobretudo, a humildade de Jesus me ensina que eu preciso entender quem eu sou diante de Deus. Calvino vai dizer que o homem só conhece a si mesmo quando ele contempla a majestade do Senhor, porque apenas assim nós seremos capazes de entender a nossa condição. E isso, contemplar o Senhor, precisa então nos levar à humildade, que é a capacidade de reconhecer os nossos erros, defeitos e limitação. Isso só acontece quando olhamos para a grandeza do nosso Deus. E Jesus nos ensina isso muito bem. Quando olhamos para o Senhor e a sua grandeza, nós entendemos que somos totalmente dependentes da sua graça e da sua misericórdia. Que neste Natal, ao lembrarmos do nascimento de Jesus, nos lembremos também da sua humildade. E que sejamos então desafiados a viver como ele viveu aqui, contemplando o Pai e fazendo a sua vontade, como filhos obedientes e humildes. Espero que essa mensagem abençoe a sua vida. Um Feliz Natal para você e para sua família.